Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica e hoje teremos a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre da disciplina de História. Vamos estar aprendendo um pouco sobre comunidade e grupos sociais. Bom, os grupos sociais possuem características próprias que irão facilitar com que outras pessoas o conheçam melhor e façam parte deles. Bom, o ser humano, como todos sabem, o ser humano ele não vive só. Em nossas vidas, nós participamos de diversos grupos e criamos assim, criando laços afetivos e formando assim a comunidade. A primeira dela é a nossa família. A escola também, onde nós estudamos, também forma uma comunidade, no qual convivem os alunos com os professores e os funcionários. E além da família e da escola, há outros exemplos de comunidade. Por exemplo, uma comunidade ela pode ser composta de pessoas que moram em um bairro ou que têm os interesses em comum, certo? Aqui nós temos alguns tipos de comunidade e bem diferentes assim do nosso dia a dia aqui do nosso bairro aqui na cidade. Aqui nós temos a comunidade indígena e a comunidade ribeirinha. A professora trouxe esses dois somente para vocês compararem e entenderem as diferenças dessas comunidades. As comunidades indígenas, elas são importantes para que as florestas continuem existindo, pois eles buscam preservar a natureza, pois esse é o espaço onde vivem e principalmente porque consideram a natureza como uma grande mãe que fornece alimentos e moradias. Existem grupos indígenas que vivem isolados na floresta. Nós já aprendemos isso nas outras aulas, lembram? Sobre os indígenas, como eles vivem, como são esses grupos. Existem grupos isolados, né, que não têm contato com nós, vivem somente da caça e da plantação e da colheita, certo? Aqui também nós temos as comunidades ribeirinha e pantaneira. Possuem um estilo de vida muito parecido, moram próximo a florestas e rio. A construção de suas moradias, o plantio e a colheita são desenvolvidos a partir da observação dos períodos de seca e cheia das águas. Possuem um jeito simples de viver, retiram da natureza o necessário para se alimentar e sobreviver. Certo? Então, esses são os ribeirinhos, né, que moram próximos aos rios. Então, a construção deles, o modo de vida deles é totalmente diferente. Vocês podem perceber ali que a casa, a moradia, elas são elevadas, porque como eles moram próximo aos rios, frequentemente o rio, ele, né, na época da cheia, então eles precisam elevar a casa para a cheia, o rio não invadir a casa deles, certo? Então esses são os dois tipos de comunidades, um diferente do outro, ok? Representando o cotidiano dos espaços de lazer e sociabilidade. Vamos estar agora aqui vendo um pouco da nossa comunidade aqui da nossa região onde nós vivemos, né? Que é na zona urbana, aqui na nossa cidade, nossos bairros e vilas. Estamos percebendo aqui muitas crianças brincando, né, na área de lazer, no parque, na rua, numa praça, não é verdade? Então, dentro dessas comunidades que são as nossas vilas, os nossos bairros, nós formamos os pequenos grupos, onde nós nos socializamos. Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos também as diferentes características do nosso bairro, né? Podemos perceber aqui que as comunidades são totalmente diferentes uma das outras. Percebam, uma é asfaltada, com bastante prédios, carros, não é verdade?
Logo abaixo nós temos uma vila bem organizada, não existem prédios, porém ela contém várias moradias, várias casas. Já ao lado, percebam que vamos chamar de comunidades. É uma comunidade totalmente diferente, né? Muitas vezes com a infraestrutura, né, não colabora, não tem asfalto. Percebam que quando chove, né, provavelmente a maioria dessas comunidades são alagadas, certo? Então, essas são as diferenças de bairros e comunidades, são as comunidades que existem, que nós fazemos parte muitas vezes de umas delas. E por que as pessoas se reúnem em grupos? Bom, muitas vezes vocês já disseram isso ou ouviu alguém dizendo essas frases. Hoje vou encontrar com as crianças da igreja. Amanhã tenho jogo de futebol com os colegas do clube. Vamos estar vendo agora, conhecendo alguns grupos sociais que formamos na nossa comunidade, certo? Sempre que juntamos com outras pessoas para o mesmo fim, para realizar algumas atividades em comum, como nos casos que acabamos de dizer, ir à igreja, encontrar com os colegas para jogar bola ou mesmo acompanhar o movimento de outras pessoas, nós estamos falando de grupos, certo? Ou seja, nas comunidades, dentro dessa comunidade existem pequenos grupos. Existem esses grupos que frequentam esses tipos de lugares, certo? E quais são esses principais grupos sociais que existem nas comunidades? Grupo familiar, que é da família, grupo vicinal, vizinhança, grupo educativo, que é a escola, grupo religioso, que é o grupo da igreja, grupo de lazer, que é o do clube, grupo profissional, que é a empresa, grupo político, que é o estado, partidos políticos, certo? Então, cada comunidade contém esses grupos nessas comunidades. Em cada comunidade você vai encontrar uma escola, você vai encontrar um tipo de vizinhança, você vai encontrar a igreja e você vai encontrar clubes e empresas, certo? Embora um grupo possua interesses comuns e atividades afins, as pessoas que o integram são diferentes. Por exemplo, quando você vai à escola da sua comunidade, naquela escola você torna-se um grupo social. Mas naquela escola todos os alunos são iguais? Não. Então os grupos, as pessoas que integram esses grupos são diferentes, ok? Podem ser meninos ou meninas, crianças ou adultos, negros ou brancos, gente que gosta de azul ou gente que gosta de vermelho, enfim. As diferenças são marcantes em qualquer grupo. Por isso, nem sempre as pessoas cooperam umas com as outras. Às vezes elas brigam e magoam as outras pessoas. Ok? Então, as pessoas que integram os grupos são diferentes, certo? Mas, na verdade, é no grupo que aprendemos a conviver com as pessoas. A família é um dos grupos sociais mais importantes. Nela aprendemos a nossa língua, nossos costumes, nossa religião, obtemos comida, roupa, água, cuidados de higiene e saúde, não é verdade? Então, a nossa família é o nosso primeiro grupo social que nós fazemos parte, certo? Quando nós nascemos, nós já nascemos em um grupo que é a nossa família. Certo? E é nela que nós aprendemos os nossos costumes, o nosso modo de falar, nossa linguagem, nossa língua, nossa religião e tudo mais, ok? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Bom estudo!